Amém. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço muito ao Senhor, nosso Deus, e ao Senhor também, como nosso pastor, pela oportunidade de poder estar com os irmãos, a oportunidade de também poder trazer uma palavra, e é com muita alegria para mim, com muita alegria. O Senhor me colocou no meu coração uma palavra, de certa forma, uma palavra simples, é uma palavra, eu creio que não vamos tomar muito tempo, a menos que o Espírito Santo leve para mais alguma coisa, mas eu não, eu penso que não vai ser longa. E o título que o senhor colocou no meu coração para essa palavra é um título bem simples, mas ao mesmo tempo muito maravilhoso. O título dessa palavra é Lindo Deus. Lindo Deus. Eu falo lindo porque não existe outra palavra no meu vocabulário, um vocabulário tão simples para expressar a beleza de Deus, a beleza do nosso Senhor, nosso Deus. E eu queria ler um título de introdução, e esse título, aliás, um versículo de introdução, e esse versículo, nós não vamos decorrer muito nele, é um versículo que nós vamos, no início, lê-lo, depois nós vamos ler no final, novamente. E esse versículo se encontra, existem 3 lugares, pelo menos no Antigo Testamento, em que esse versículo ele é mencionado. No nosso culto agora já foi mencionado pelo menos 2 vezes esse versículo. Pelo menos uma parte desse versículo já foi mencionado pelo nosso pastor 2 vezes. Eu queria convidar os irmãos para que abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 96. Salmo 96. Nós vamos ler um versículo somente em Salmo 96, e o versículo que nós vamos ler se encontra é o versículo de número 9. Esse mesmo versículo, ele também, se você depois quiser encontrá-lo, ele se encontra também em 1 Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 29 e 30, você vai encontrar esse mesmo versículo. Também em Salmos, no Salmo de número 29, no versículo de número 2, também se encontra esse versículo. E eu queria passar a ler com os irmãos Salmo de número 96, o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Nosso pastor já leu, acho que a primeira frase que o nosso pastor falou no início desse curso foi justamente: vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos adorar ao Senhor. Adorai. O salmista aqui ele faz um convite. E é esse o convite em que o Senhor coloca no nosso coração todas as vezes que nós reunimos para fazer menção do nome dele. Esse é o convite que o Espírito Santo de Deus coloca em nós, para nós realmente adorá-lo. E o salmista aqui também foi usado pelo Espírito Santo para fazer esse convite. Uma das mais importantes ações feitas deste lado da eternidade, quer dizer, agora, nesse tempo em que nós chamamos tempo, que agora, na nossa geração, é o nosso tempo de vida, uma das mais importantes ações que são feitas agora, não só em nossa geração, mas em todas as gerações já existentes, como também na eternidade, pelos anjos e arcanjos e serafins, é adorar. É uma das mais importantes ações que a criação pode fazer. É adorar. Adorar, nesse caso, aqui no hebraico, quer dizer shaka. E esse verbo, ele não quer dizer somente nós rendemos a alguém, no caso ao Senhor, uma ação simples, ação de parar, mas adorar quer dizer nos prostrar. Quando o salmista ele nos convida, através do Espírito Santo, para adorar, ele nos convida a nos prostrar diante de Deus de toda a terra. A prostrar realmente como uma forma de submissão, na verdade, adorar é uma forma que, no início, ela não era de maneira alguma expressa por palavras, era uma ação normalmente quieta, calada,
em que o ser, a criação, ele se prostra diante de alguém de elevado poder. E é isso que o salmista ele nos convida, ele fala assim, adorai ao Senhor. As duas primeiras palavras desse versículo de número 9, adorai ao Senhor. Leonard Ravenhill, ele falava que a oração é preocupar-se com nossas necessidades. Quando eu oro, eu me preocupo com as minhas necessidades. Se você ora, você se preocupa com as suas necessidades, ou de alguém que você ama, ou do meio em que você vive, ou dessa geração em que nós fazemos parte, ou do governo, ou do país, em qualquer momento em que você ora, ou você intercede, você está se preocupando com algumas necessidades que devem ser sanadas. Isso é oração. Louvor é preocupar-se com as nossas bênçãos. Você exalta o nome de Deus através de louvores, quer louvores cantados, quer bendizer a Deus, quer dizer, você expressa a Deus por aquilo que ele fez e aquilo que ele vai fazer através de bênçãos que ele tem prometido para nós. Existem promessas de bênçãos e você louva o Senhor, você exalta, você agradece a Ele por aquilo que Ele fez e irá fazer ainda na sua vida ou na vida de alguém que você deseja, ou como eu disse também, na comunidade do qual você faz parte. Então, louvor é preocupar-se com as suas bênçãos. E adorar é preocupar-se com nada mais além de Deus. Amém. Adorar é preocupar-se com Deus. Eu não me preocupo com nada, eu não tomo tempo com nada, a não ser com Deus. Eu não tomo tempo comigo, com as minhas necessidades, eu não tomo tempo com as minhas bênçãos, eu não tomo tempo com nada, a não ser com Deus, com o Criador de toda a terra. Isso é adorar. Adorar não é somente nós pararmos e a nossa mente vaguear com aquilo que nós vivemos, ou com as circunstâncias que estamos passando, ou dizemos que estamos pensando em Deus, mas ao mesmo tempo a nossa mente vaguear. Não. Adorar quer dizer nós tomarmos tempo somente com Deus, com aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos ama de verdade. Isso é adorar. Quer dizer, nós nos prostrarmos, às vezes sem palavras, assim como Ana fez, ela tinha uma oração feita, mas ao mesmo tempo ela adorava também. Assim é que nós devemos realmente tomar tempo e aprender o que quer dizer adorar ao Senhor. O convite, quando é feito adorar ao Senhor, esse convite é realmente nós tomarmos tempo para Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque desde o início desse culto, todas as palavras, as orações feitas pelo nosso pastor, os 2 louvores foram entoados, o centro de tudo foi Deus, não foi o homem, não foi palavras para que o homem fosse exaltado, ou nem mesmo uma necessidade foi exaltada, além daquilo que é a presença de Deus. Essa é a nossa verdadeira maior necessidade, é a necessidade de Deus, do Senhor em nós. E às vezes nós vemos em muitos lugares falar sobre muitas coisas, lugares que se dizem igrejas ou templos ou que servem a Deus, mas pouco é falado daquele que é o centro. A Bíblia, ela realmente é um manual, ela é um manual de vida, mas esse manual é um manual cujo centro não é o homem. O homem é realmente a criação e uma das partes principais da criação, mas não é o centro da existência. O centro da existência é Deus. Então, o centro dessa palavra, do qual nós temos 66 livros, o centro do início de Gênesis a Apocalipse, o centro é Deus. O centro não é homem. Essa palavra ela é fiel e verdadeira porque o centro dela é aquele que criou tudo. E aquele que rege, ele zela, a Bíblia fala, a própria palavra fala, por aquilo que ele determina, por aquilo que ele determinou através da palavra. Então, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. E se nós nos reunimos como cristãos, não existe outro intuito e nem outro desejo que deve existir em nossa alma e nosso espírito, senão da presença de Deus. Nem mesmo nós necessitamos de certas circunstâncias e provisões, mas o centro de tudo, da nossa vida e da nossa existência, tem que ser Deus. E pouco se fala de Deus no meio cristão, no meio evangélico, pouco se fala de Deus realmente. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu não tenho tempo para falar sobre todos os atributos de Deus, mas dentre vários, Deus é aquele que é independente de outros, ele não depende de ninguém.
Ele é eterno. Deus, ele é eterno. Ele não tem início, não terá fim. Ele não tem tempo que o restringe a nada. Ele não está limitado por tempo nenhum. Ele é eterno. Ele é bondoso. Ele é gracioso. Deus é gracioso. Ele é santo. Ele é realmente infinitamente santo. Os hinos que nós louvamos exaltam a santidade de Deus. Deus, ele é transcendente. Nada barra Deus. Ele é um simples, ao mesmo tempo, ele é tão poderoso, ao mesmo tempo tão simples, que uma criança pode compreendê-lo. Ele é soberano, ninguém é acima dele. O que ele deseja, ele cumpre. Ele é triuno, 3 pessoas e um só Deus. Ele é verdadeiro. Não existe mentira em Deus. Ele tem ira contra o pecado. Ele não tem ira contra a criação, mas ele ira contra o pecado. Ele de maneira alguma, ele faz nenhum tipo de contato ou de aceitação do pecado. Ele abomina o pecado. Ele é incompreensível. Nós falamos que ele era simples, que ele é simples, ao mesmo tempo ele é incompreensível na nossa mente aqui nessa terra. Ele é incompreensível de tão infinitamente grande. Ele é imutável. O nosso Deus não muda. Ele é imparcial, quer dizer, ele não toma partido de ninguém. Esse Deus que nós servimos, do qual é o centro da igreja, do qual é o cabeça da igreja, ele é imparcial. Ele não toma partido nem para um e nem para outro. Ele é fiel e justo. Ele é impecável, quer dizer, ele não pode de maneira alguma pecar. Ele não erra o alvo. Ele é espírito, quer dizer que ele não só é criador do corpo, mas ele é espírito e ele é o espírito da vida. Ele é infinito. Não tem fim o nosso Deus. Ele não tem fim. Ele tem zelo, é um Deus zeloso, ele tem ciúmes. O nosso Deus é a essência de amor. Ele é um Deus misterioso para muitos, mas revela para aqueles que são simples de coração. Ele é um Deus de mistério, realmente. Ele é um Deus que tem todo o poder, então ele é onipotente, ele é o único que tem todo o poder. Satanás não é onipotente. O nosso Deus é onipotente. Ele é onipresente, porque ele está em todo lugar, em todo tempo, e nada barra Deus. Nada. Nem um tipo de lugar ou circunstância barra a presença de Deus. Ele é onisciente, ele conhece tudo a todo tempo. Ele sabe, ele conhece, ele não é pego de surpresa. Ele é o Deus único. Não existe ninguém, nada comparado a Deus. Nada. Nenhum ser, nenhuma criação, nenhuma criatura, nada é comparado a Deus. Ele é o providente. Ele que provém, ele provém vida, ele provém aquilo que são as nossas necessidades, ele provém o primeiro respirar nosso quando entramos nessa terra, e ele provém o último. Ele provém também a nossa salvação. Ele é o Deus providente. E não somente isso, mas o nosso Deus é justo. Ele é perfeitamente justo. Então, pouco é falado de quem Deus é. Nós não vamos entrar em tudo sobre quem Deus é, não só pelo tempo, mas pelas nossas limites agora, no momento. Mas eu queria que os irmãos abrissem comigo em Romanos, no capítulo 11. No livro de Romanos, no capítulo de número 11, na carta aos Romanos, no capítulo de número 11, carta ao livro, capítulo de número 11, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 33. Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Nós vamos falar algo sobre quem é Deus, embora, como eu disse, nós vamos ficar limitados aqui. Nós vamos ficar limitados não porque a Bíblia ela é limitada, mas nós somos limitados por tempo e pela circunstância. Mas a Bíblia ela é clara em falar quem Deus é. Então, vamos falar algumas coisas sobre quem realmente o Senhor é. Versículo 33, a partir do versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém? Santo é o Senhor. Versículo de número 33 fala assim: ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas. Sabe? Profundidade das riquezas, ele vai falar de duas qualidades, do qual são inúmeras, nós falamos de algumas, duas ele vai citar principalmente. Ele vai falar o quão profundos são essas riquezas. O que quer dizer isso? Quer dizer, olha, Deus, o saber de Deus não tem fim. Ele não somente não tem fim, como é uma fonte inesgotável. É uma fonte que não esgota, ela nunca para de jorrar. Não tem como secar a fonte da sabedoria e do conhecimento de Deus. É impossível parar. Ela nunca para a fonte da sabedoria de Deus. Ele não é limitado. Ele não é restringido por nada. Santo é o Senhor. Quando fala a profundidade, é como se citasse, por exemplo, um abismo. Não como um abismo de um oceano, que é o maior dos abismos. Não como o abismo do oceano, como a falha de Mariana, por exemplo, que se encontra no Oceano Pacífico, entre a Austrália e o Japão, que no seu lugar mais profundo tem 11.084 metros. É o lugar mais profundo da Terra. Mesmo que se você subisse no ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, ainda assim esse lugar, no caso essa falha de Mariana, ela ainda é 2.000 metros ou 2 quilômetros, ainda mais profundo do que o lugar mais alto da Terra. Mas essa profundidade que nós falamos, desse abismo, não é esse abismo. Não é um abismo do qual dá para você medir. Não é. A profundidade da sabedoria e das riquezas de Deus é o lugar mais profundo, é sem fim, é como o universo. Sabe, quando nós falamos de Deus, é como nós falamos daquilo que Ele criou para nós, como seres humanos, de mais imensurável, que é o universo. Para nós, o universo ele quase que não tem fim, mas para Deus ele tem um início, ele tem um fim, tanto de tempo como de lugar físico. Mas para que o nosso entendimento seja da grandeza da riqueza de Deus, para que a nossa mente tente compreender, de tão pequena que ela é, mas que nós possamos tentar compreender, então essas riquezas de Deus, a profundidade é tão grande como o abismo do universo. Se você conseguir colocar um norte e sul no universo, um leste e oeste, assim, você conseguirá, de uma certa forma, que nós é impossível agora, medir a grandeza e da riqueza de Deus. Assim realmente é o Senhor. Ele não tem fim, ele não tem limites, ele não tem limite algum do poder e da sabedoria dele. Aí, na continuação do versículo 33, diz assim: tanto de sabedoria, a profundidade, riqueza, tanto de sabedoria. No grego, essa palavra sabedoria, ela quer dizer, ela é uma palavra que se chama Sofia. Sofia, da qual deriva a palavra sofisticado. Sofia quer dizer inteligência. Então, quer dizer, Deus criou tudo com inteligência. Deus não criou o universo e nossa alma, nossa vida, todos os animais, com uma ideia qualquer. Ele criou com um projeto inteligente. O ser mais inteligente que existe. Ele fez tudo com inteligência, com a total, a suprema inteligência. Ele desejou e fez. Ele não criou por acaso. Tanto criação como salvação são obras da infinita sabedoria de Deus. Sabe, as duas principais obras que nós podemos compreender agora que Deus fez, que é quando Ele criou tudo, quando Ele disse haja, e quando também ele disse na cruz do madeiro, Ele disse assim, está consumado. Essas duas obras, tanto a criação como a provisão da salvação, todas as duas foram feitas com a inteligência do ser mais supremo que existe. Foi realmente Deus fez sabendo aquilo que Ele queria. Ele não fez por acaso. Ele fez sabendo aonde Ele iria chegar. Louvado é o Senhor, louvado é o nosso Deus. Em Apocalipse, se você puder abrir comigo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7. Apocalipse de número 7, no versículo de número 9. Nós vamos ler uma parte que se encontra a partir do 9 até o versículo 14.
Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 7, no versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Sabe, João, ele tem uma visão de uma inúmera multidão de todos os lugares. E essa multidão, ela não é a mesma multidão que nós vemos no início do capítulo 7, do qual fala de 144 mil, porque aquela multidão é uma multidão somente dos filhos de Israel. Mas aqui nós vemos uma multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E aí, na continuação, fala que essa multidão, ela estavam diante do trono e perante o Cordeiro, perante Cristo, trajando vestes brancas, quer dizer, eles tinham sido purificados de toda a impureza. E estavam com palmas nas suas mãos, sabe? Palmas. Você se lembra quando Jesus ia entrar em Jerusalém, no final do seu ministério, na semana das suas paixões, nós dizemos no domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém, o povo coloca ramos e roupas na estrada. Era uma maneira de aclamar o rei que vinha chegando, que vinha provendo salvação. E aqui fala que essa multidão, ela tinha palmas nas mãos, quer dizer, uma maneira de exaltar aquele que reina eternamente. No versículo 10 fala assim, clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, e estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. No versículo 9, diz assim, uma multidão de todas as tribos, como nós falamos. E no versículo 14, nós vemos de onde esse povo veio. Sabe de onde eles vieram? Vieram da grande tribulação, de um lugar de grande luta, de grande desafio, de dificuldades, de problemas. Mesmo que a salvação foi obtida com grandes lutas, estes santos compreenderam que quão sábio e inteligente é Deus e o seu projeto de salvação. Nós lemos aqui no versículo 12, fala assim, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria. Sabe? Não que eles tinham autoridade de dar a Deus esse louvor, mas eles falam assim, nós reconhecemos que existe graça na presença de Deus, que existe poder, que existe sabedoria. E mesmo esse povo que veio de uma grande luta, que agora tinham sido recebidos diante de Deus, esse povo, mesmo em grandes lutas, eles reconheceram que Deus é sábio e que ele planejou a salvação de maneira perfeita. Ele não colocou eles em lutas por acaso, ele sabia que eles iriam ser testados na grande tribulação, mas eles sabiam que eles iriam ser capazes de suportar. Esse Deus do qual servimos, ele é sábio, ele é soberano, ele é poderoso. Santo é o Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 21, 1 Coríntios, capítulo 1, quer dizer, me desculpe, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 21. Se você puder abrir comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 20 primeiro? Diz assim o versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Louvado seja o Senhor. O mundo não conhece ou reconhece Deus
por todos os seus perfeitos e sábios caminhos. Sabe, o mundo realmente acha que salvação através de um evangelho, através de um Deus que teve que se entregar numa cruz, isso é loucura. Isso é loucura, mas isso para nós é poder de Deus. Nós vamos ler, nós vamos conhecer que Deus ele não foi de maneira alguma fez uma escolha qualquer. Ele com inteligência e com autoridade e com poder, ele sabia o que ele estava fazendo. Louvado seja o Senhor. Então o mundo não conhece Deus e não reconhece Deus, não quer conhecer, não conseguem ver a grandeza desse ser infinitamente inteligente. Sabe, o mundo não consegue ver Deus naquilo que ele é e naquilo que ele criou. Nós não precisamos ir muito longe para reconhecer Deus. Nós não precisamos ter um encontro a não ser somente com a Bíblia. Você abre os seus olhos dia após dia, você vê aquilo que você é e aquilo que está à sua volta. Você tem que entender que existe um ser soberano, um ser supremo, um ser inteligente que criou tudo e que ele desenhou tudo de uma maneira perfeita, com inteligência, com poder, com autoridade. Então, realmente, o mundo ele decidiu ser cego e rejeitar Deus, não é? Romanos, se você puder abrir comigo de novo, na carta aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1. Santo é o Senhor. Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Preste atenção. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, quer dizer, naqueles que desobedecem, neles se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, quer dizer, as coisas invisíveis no mundo espiritual, como o seu eterno poder e a sua divindade, quer dizer, o fato dele ser Deus, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Aqui, Paulo está falando o que eu venho de falar. É impossível você não reconhecer Deus por aquilo que você vê. Você vê o mundo espiritual por esse mundo que você vê também, o mundo físico. Você tem que entender que esse mundo ele não para aqui. Ele não para somente com esse mundo físico que nós temos agora. Existe um ser soberano, espiritualmente falando, ele é o poderoso, ele é o que reina. Santo é o Senhor. E aí na continuação fala assim, claramente, e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, quer dizer, esses homens que rejeitam Deus, ficam sem desculpa, inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. O Senhor Deus de glória. Enquanto a nossa mente aqui não consegue contemplar a plenitude de Deus, sabe? Realmente, eu falei para vocês que Deus é simples, mas de uma certa forma, de um certo parâmetro, ele é incompreensível, mesmo para nós que temos uma noção dele, que temos a palavra dele, que temos a ação do Espírito Santo agindo em nós. Ele é, de uma certa forma, nós somos restringidos. Paulo escrevendo, ele fala assim, olha, hoje eu vejo em parte, mas quando chegar aquele momento, eu vou ver realmente, completamente quem ele é e como eu sou. Então, agora, nós somos limitados. Nós não vemos ainda a grandeza desse Deus plenamente. Não vemos ainda o poder, a glória, a santidade plenamente. Nós vemos e sabemos que ele é poderoso, mas não vemos plenamente, não é? Então, enquanto a nossa mente aqui não consegue contemplar a plenitude de Deus, o que aqui nesta parte da eternidade, quer dizer, agora nesse tempo, nessa parte da eternidade, se pode conhecer de Deus, se manifesta. Nós lemos aqui.
o que se manifesta aqui nessa parte da eternidade? Deus, ele se manifesta em tudo que nós vemos, não é? Ele se manifesta em tudo que você vê, como eu falei agora. Mas não somente em tudo que você vê. Nós lemos aqui que Deus, ele se manifesta através da ira dele. No versículo 18 fala assim, porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Quer dizer que não só nós vemos Deus por aquilo que foi criado, mas nós vemos Deus também porque ele decretou que ele vai julgar, e que ele não somente vai julgar, mas que existe consequência do fato de rejeitarmos Deus. A Bíblia fala, ela é clara nessa própria carta, fala assim, olha, o salário, quer dizer, a paga de você errar o alvo, de você pecar, é a morte. É a morte física. E também, se você não mudar, é a morte espiritual. Então, qual o fato? Um outro fato de nós vemos que Deus existe. Um outro fato também vem porque nós somos sujeitos à morte física. Nós entendemos que Deus, ele realmente existe porque ele decretou que ele de uma certa forma, ele julga aqui, quer dizer, nós não vamos sofrer a total consequência de termos errado se nós nos escondemos debaixo da potente mão de Deus, mas ainda mesmo sendo santo, nós sofremos morte física aqui. Então, isso também, quer dizer, no versículo, como nós lemos, versículo 18 fala assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, sobre toda a impiedade, sobre tudo aquilo que rejeita Deus. Nós antes rejeitávamos Deus e a nossa carne, ela foi, de uma certa forma, ela foi sujeita àquilo que é uma maldição por causa disso. Mas glória seja dada ao Senhor, nós vamos aprender que ele também proveu salvação. Mas, infelizmente, ou de uma certa forma, aprove ao Senhor nos dar também aqui a paga, de uma certa forma, no nosso corpo físico. Então, nós também sofremos morte física. Não estamos longe disso, mas o grave não é essa morte física. Nós vamos ler no versículo 19, fala assim, no Romanos 3, 23, fala assim, porque todos pecaram. Você conhece esse versículo? Quer dizer que nós não somos santinhos e não somos totalmente puros, não somos a criatura mais pura, por isso o Senhor nos escolheu. Não, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, quer dizer, foram separados, destituídos estão da glória de Deus. Irmão, você tem que entender esse versículo, ele é muito forte. Todos pecaram e foram separados daquilo que é a presença de Deus, daquilo que é realmente aquilo que nossa alma foi feita para fazer parte da presença de Deus. Por causa do pecado, nós fomos separados da glória, daquilo que não pode ser ofuscado, que é a presença do infinito e soberano Deus. Santo é o Senhor. E os que rejeitam Deus morrem, não somente, sabe? Eu falei aqui para os irmãos que nós sofremos a morte física, mas os que rejeitam Deus, isso não é a única morte. Os que rejeitam Deus, eles sofrem a segunda morte, que é a morte espiritual, e isso é o grave. Mas também dentro das igrejas, não reconhecem Deus o seu plano de salvação, sabe? Irmãos, como eu falei no início, poucos lugares é pregado realmente Deus. Sabe, é falado mais sobre como Deus provém, como ele é provedor, ou como é a nossa vida aqui, como nós somos conquistadores, como nós somos pessoas de bênção, como o foco principal em muitos lugares é essa vida, não é Deus e não é vida eterna. Em muitos lugares as pessoas erram o alvo, e também porque erram o alvo, eles não conhecem o plano verdadeiro de salvação. Muitos lugares não conhecem realmente o que quer dizer salvação, qual o resultado, por que nós precisamos de salvação. O que quer dizer isso? Para muitos, ser salvo é estar livre das condenações do inferno. E realmente não é? Realmente ser salvo é o não precisar morrer a segunda morte que nós falamos aqui. E assim estar separado de Deus para a eternidade, da glória, da presença, da bondade, desfrutar realmente daquilo que Deus é. Mas para muitos, salvação é somente não entrar no inferno. É somente não entrar no inferno. Eles não preocupam tanto como quem Deus é, ou como o lugar onde Deus está, o trono da presença de Deus é realmente. Pouco é falado de como são os céus, como realmente é o lugar onde nós vamos passar a maior parte da nossa vida.
Porque aqui realmente não, nós estamos a tempo, mas lá são milhares de anos, são bilhares de anos, são eternos. Então é lá que importa realmente como nós vamos estar, quem nós seremos e quem Deus é, principalmente quem Deus é. E as pessoas não conhecem isso, não conhecem para muitos. Então, muitos pensam que ser salvo é dizer que é crente. Não, eu sou crente, eu acredito em Deus, eu creio, eu acredito realmente que Deus existe, eu acredito. Mas Deus a salvação é muito mais do que isso. É muito mais. Muitos pensam que ser salvo é fazer uma confissão de fé, quer dizer, eu vou lá na frente e eu falo, Senhor, eu te aceito, então eu agora não vou para o inferno, e eu não vou para o inferno e eu creio que o Senhor existe. Mas essas pessoas, elas não conhecem Deus. Muitos não querem conhecer quem Deus é. Por que que Deus exige um padrão santo? E por que que ele fala que ele é santo? O que quer dizer realmente santidade? Qual o significado e qual o padrão dele, qual o padrão dele para nós? As pessoas não querem saber, só querem saber, não, eu fiz uma confissão, eu confessei que o Senhor é Deus e confesso que eu acredito no Senhor e eu não quero ir para o inferno, mas muitos param por aí e não alcançam realmente aquilo que é necessário, o propósito. Nós estamos falando que Deus é um Deus inteligente, ele é um Deus sábio, e o propósito de salvação dele não é aí só. Não para aí. Muitos pensam que ser salvo quer dizer falar em línguas ou ser membro de uma igreja local. Glória a Deus, porque realmente isso faz parte. Nós devemos realmente falar línguas dos homens e devemos também, no momento certo, no lugar certo, da maneira certa, falar com Deus, línguas realmente que são inexprimíveis, de línguas de anjos. Isso é glorioso. E devemos fazer parte de uma igreja. A Bíblia é clara em falar que nós não devemos nos afastar da congregação dos santos. Isso é tudo verdadeiro, glórias ao Senhor. Mas a inteligência de Deus em relação à salvação vai muito mais além disso. Sabe, o propósito de Deus para a salvação é muito mais de que nós não vamos para o inferno, é muito mais do que nós dizemos que acreditamos em Deus, é muito mais pelo fato de nós sabermos que nós fizemos uma confissão dele um dia, é muito mais do que nós falarmos em língua, é muito mais do que nós sermos membros de uma igreja, é muito mais do que isso, irmãos. Nós falamos que Deus, ele é sábio, ele é infinitamente sábio e que as fontes dele não esgotam, as fontes do Senhor, ele vai no mais ilimitado que nós podemos entender, então não para aí. Ele não nos tirou do jardim, quer dizer, do lugar que no nosso entendimento era o mais perfeito, somente porque nós desobedecemos. Você já parou para pensar nisso? Deus não te tirou do jardim do Éden somente porque você desobedeceu um dia. Mas por que então Deus me tirou do lugar perfeito? Mas nós desobedecemos porque já o tínhamos rejeitado em nosso coração. Sabe por que o ser humano ele desobedeceu a Deus? Porque dentro do coração do homem, o lugar principal de que Deus é o centro e o principal já tinha sido ocupado por outra coisa. E principalmente pela imagem dele próprio. Então, isso é que é realmente aquilo que tem sido a mentira de Satanás no meio da verdade, da perfeição de Deus. Tem sido difundida uma mentira de que o homem ele foi feito por Deus e o fato de ter desobedecido, não foi somente isso. O homem desobedeceu porque no coração dele já tinha tido um outro Senhor. Ele já tinha colocado um outro trono, um outro Senhor no lugar de Deus. E por isso o Senhor teve que nos tirar da presença dele. Santo é o Senhor. Salvação não é somente, nós não alcançamos salvação somente por obedecer externamente ao Senhor, sabe? Eu não conheço Deus, eu não obtenho salvação só por eu obedecer por fora aquilo que são as exigências puras de Deus. Deus, ele é santo e todas as exigências dele para o homem são puras. Todas são puras. Mas o fato de eu obedecer essas exigências somente externas, isso não me dá direito à salvação. Isso a Bíblia ela fala do início ao fim, principalmente, se você ler o Novo Testamento, isso é o que Jesus sempre mostrava e ele quer nos mostrar hoje. O Espírito Santo levantou vários homens no Novo Testamento para trazer isso à clara. Eu realmente tenho um padrão santo através da lei de Deus,
Mas o fato de eu querer obedecer essa lei, e através de eu obedecer ela externamente, isso não me garante a salvação. Porque eu continuo não colocando Deus no lugar devido. Eu obedeço às leis porque eu tenho algumas promessas, porque eu não quero ir para o inferno, ou porque eu não quero sofrer consequências do mal, ou porque eu quero ter uma imagem diante de homens. Eu não tenho salvação se eu coloquei isso no meu coração. Então, em Cristo, nós vemos que, eu volto de novo no ponto, é necessário obedecer ao Senhor, mas o que realmente determina quem somos não é somente a parte externa. Você se lembra da parábola em que o Senhor conta de 2 filhos? Um certo homem, ele tinha 2 filhos, e ele fala para meu filho, vai para o campo. E o filho fala assim, eu não vou, pai, eu não vou. E aí, mais tarde, esse filho foi. E o pai fala para o outro, fala assim, filho, vai para o campo. E esse fala assim, eu vou. Mas não foi. E não era o fato de obedecer assim na parte externa, mas é aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Sabe, a razão pela qual obedecemos é que realmente julga quem somos. Não é o fato da gente saber que nós precisamos obedecer somente, mas por que obedecemos? Por que nós vamos obedecer esse padrão santo de Deus? Por quê? E é isso que é importante. Em Cristo, Deus nos fez justos diante dele, sabe? Deus nos fez justos diante dele através daquilo que Cristo fez, aquilo que nós recebemos a santidade de Cristo quando ele tomou o nosso lugar, não é? E isso é o que a sociedade vê naqueles que servem a Deus. As pessoas lá fora veem que às vezes o povo de Deus ele sabe, eles conhecem que o povo de Deus ele tem um padrão diferente. Nós temos uma maneira diferente de viver. Nós não queremos de maneira alguma viver de uma maneira qualquer, entregar a certas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Não queremos entregar a bebedice, a falatórios, a iras, a contendas. Não queremos entregar a vícios. Não queremos isso. Não queremos isso. A sociedade lá fora ela vê isso. As pessoas lá fora vê que Deus nos fez justo. Deus nos fez assim, através de Cristo. Mas a nossa justiça pode ser deixada ou trocada por somente aparência. Sabe, eu posso deixar a verdadeira justiça se eu quiser realmente só mostrar para pessoas que eu sou santo. Se no meu intuito é somente aparecer para o pastor, ou para as pessoas, ou para os meus irmãos, ou talvez para minha esposa, ou para as pessoas que estão à minha volta, que eu quero ter uma santidade só externa, então eu troquei a minha salvação por algo que é perdição. Eu troquei. Então, e é isso que o Senhor tem falado em vários momentos da nossa igreja, tem falado através da palavra dele. Aqui tem falado em muitas e muitas pregações que o Senhor tem trazido na nossa igreja, que não é a parte externa que conta. A parte externa é a consequência daquilo que o nosso coração está cheio. Jesus falando, ele fala assim, olha, a boca ela fala daquilo que está dentro, daquilo que o coração está cheio. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Para que o Senhor nos considere justos, sabe? Para que Deus realmente nos considere justos, ele exige de nós aquilo que só ele pode ver. Sabe? Ele nos fez capaz de receber a justiça de Cristo, mas para que ele realmente ele nos receba como justo, ele exige de nós aquilo que só ele pode ver. Sabe o que só Deus pode ver? Aquilo que somente ele pode ver, que é amá-lo em santificação. Sabe, só Deus sonda os nossos pensamentos. É isso que Davi, escrevendo no Salmo 139, fala, Senhor, tu me sondaste já, Senhor. O Senhor me conhece, mas me sonda mais, Senhor. Vê em mim quem eu sou. Realmente me mostra onde eu vou, quem eu sou e o que está escondido no mais profundo do meu coração, Senhor. Senhor, me ensina realmente o que está lá escondido na minha vida. Por que eu te entrego certos sacrifícios, realmente se é para a minha carne, bater no peito e se alegrar, ou se eu me entrego porque eu me alegro no Senhor, eu me deleito na sua salvação, eu amo o Senhor, sonda, Senhor, a minha vida, me mostra quem eu sou. Então, isso é que Deus deseja, Ele não deseja que nós tenhamos uma justiça somente externa, mas é aquilo o motivo do qual realmente nós queremos viver uma vida de santidade, é isso que conta. Por que eu quero ser santo? Por quê? Por que a minha vida eu não posso me contentar com aquilo que eu era? Porque aquilo que eu fazia, ou que eu falava, ou com os meus atos me traz vergonha? Porque quando eu erro,
daí 2 minutos, ou no mesmo instante, o Espírito Santo vem, me incomoda e fala assim, você errou, volta, confessa, deixa isso. Por quê? Porque Deus, ele realmente conhece quem somos, ele sonda o nosso coração e ele vê o que está no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe por quê, quais são os motivos da nossa vida. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus sábio. Ele não é um Deus qualquer, ele não é um ser qualquer, ele é um Deus infinitamente sábio. Então nós devemos amá-lo em santificação. Esse é o ponto da salvação. Deus, Jesus Cristo, ele nos conquistou a salvação, ele conquistou, a ponte foi feita, a porta está aberta e realmente o acesso foi dado, o véu foi rasgado, mas nós temos que entrar e amá-lo em santificação. Quando nós entramos e desejamos aquilo que Deus fez, e o próprio Deus, e desejamos isso com um verdadeiro motivo, com o coração inteiro, com interesse de coração, isso realmente nós encontramos, nós temos um encontro de novo e é restabelecido aquilo que nós perdemos. O que nós perdemos? Nós lemos em Romanos 3:23, fomos separados da glória de Deus e agora somos de novo encontrados com o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus, ele nos tirou do jardim, não é? Ele nos tirou do jardim. Ele nos tirou daquilo que era a presença dele. Ele não nos tirou para simplesmente a gente vir aqui, fazer uma confissão de fé e depois ser restaurado. Não. Não foi por isso. Ele não nos conquistou, ele não nos tirou do jardim porque nós tínhamos um erro, somente para a gente ter um padrão moralmente bom diante de homens. Não foi só por isso. Não foi só por isso, sabe? Ele nos tirou porque na sua inteligência, quer dizer, na infinita inteligência de Deus, ele sabia, e ele sabe que aqueles que foram separados, se nós desejarmos de novo a Deus, nós somos restaurados. Ele sabia que nossos olhos seriam abertos no momento para contemplar quem ele é e voltar de novo para ele, buscar de novo a presença dele. Não vamos buscar salvação por buscar, nós vamos buscar Deus. Isso é adoração, é se ocupar com Deus. Não é ocupar com mais nada, a não ser com quem ele é, como ele é, o que ele deseja. Isso é adoração, isso é o desejo da alma daqueles que têm sede de Deus, têm sede realmente da eternidade com ele. Irmão, se eu não aprender o que é salvação aqui, eu não consigo ter salvação na eternidade. Eu tenho que ter encontro com Deus aqui, louvado seja o Senhor. E é isso que ele fala, né? Em João 3,16, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma tal forma, que ele deu o seu Filho unigênito, quer dizer, aquilo que era de maior valor, ele deu. Ele deu para que todo aquele que crê nesse Filho maravilhoso, nesse ser poderoso, no que foi o Criador de tudo, todo aquele que crê nele, não precisa perecer, não precisa, existe uma boa nova, mas nós não precisamos perecer porque nós temos acesso à vida eterna. É isso que é a voz do Evangelho, sabe? Isso que é a glória do Evangelho. Nós queremos, de novo, ser restaurados com Deus. Não é eu ter uma salvação para eu não sofrer a consequência do pecado ou o inferno, mas é salvação, quer dizer, porque eu quero de novo ser restaurado com o meu Criador. Louvado seja o Senhor. Em João 10:10, a palavra do Senhor fala assim, eu vim. Cristo falando, ele fala assim, eu não vim por qualquer coisa. Eu não vim por qualquer motivo, mas eu vim para que tenham vida. A vida verdadeira, até aqui vocês não conheciam o que é vida. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o Senhor. Em João 17:13, eu gosto muito desse versículo. A palavra do Senhor fala assim, e a vida eterna, Jesus falando, ele orando ao Senhor, ele fala assim, olha, a vida eterna, Pai, eu vim para mostrar e revelar o Senhor a eles. E a vida eterna, Jesus falando, é essa, que conheçam a Ti só. A Ti só, Pai. A Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Te enviaste. Então aqui, nesse versículo, fala assim, a vida eterna é essa. Olha, que conhecem a Deus. Vida eterna não é ser liberto do inferno somente. Vida eterna não é estar num lugar calmo somente, mas a vida eterna é conhecer Deus. É conhecer o Criador, é conhecer, ter encontro com aquele que nos fez, é desejá-lo, é amá-lo. Isso é vida eterna, é isso que Cristo fala. Eu vim para isso. Eu vim para isso. Louvado é o Senhor. Louvado é o Senhor. Vida eterna é conhecer Deus. Mas em Romanos
De novo, no capítulo 11, do versículo 33, do versículo 33 ao 35, nós vemos que quem é Deus. Versículo 32 fala nós vemos quem é Deus, nós vemos a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Santo é o Senhor. Nós vemos como Deus é poderoso, e na continuação do versículo 34 fala assim, porque quem compreendeu o intento do Senhor, quer dizer, olha, esse Deus ele é tão poderoso, ele é tão sábio, ele é tão forte, quem compreendeu o intento do Senhor, santo é o Senhor, sabe? Quem pode demonstrar essa grandeza de Deus? E ele, voltando no versículo 33, ele fala assim, a profundidade da sabedoria, como nós vimos que quer dizer inteligência, como da ciência de Deus. Sabe o que quer dizer ciência? Ciência, no grego, quer dizer gnosis. Gnosis quer dizer conhecer ou saber por experiência. Deus, ele quando fez, ele nos fez, ele não nos fez somente testando, fazendo um teste, uma experiência. Não, ele já sabia como iria tudo terminar. Ele sabia como ele queria, porque ele já via o início e o fim de tudo. Louvado seja o Senhor. Ele sabe por experiência, porque ele já viu como irá acontecer. Ele já viu a sua alma, ele já viu o seu desejo, ele já conhece quem você é. Ele sabe o início e o fim da sua vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E no versículo de número... No livro de Isaías, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, se você puder abrir comigo. O profeta Isaías, nós vamos ler alguns versículos no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Isaías, no capítulo de número 40, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 12. Presta atenção, nós vamos ler que Paulo, quando ele faz isso, é um cântico de louvor a Deus. Mas não é somente um cântico, nós temos que compreender. E Paulo, quando ele fala no capítulo 11 de Romanos, ele volta aqui no capítulo 40 de Isaías. E ele vai no mais profundo. O Espírito Santo traz ele aqui nesse lugar. E você vai ver que como é semelhante, como o Espírito Santo ele realmente testifica daquilo que ele quer dizer para todos os nós que fomos feitos por ele, para ele. E aí no capítulo número 40, a partir do versículo número 12, diz assim, quem mediu o seu punho as águas? Quem mediu com o seu punho as águas? A não ser Deus, é lógico. E tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outreiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho? Quer dizer, quem guiou o Espírito Santo de Deus? Ou com quem Deus tomou conselho? Será que existia alguém que era antes de Deus, para que Deus aconselhasse como ele iria criar tudo? Para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Será que existia alguém antes de Deus para ensinar a Deus como deveriam ser as coisas? Eis que as nações são consideradas por ele, ou seja, por Deus, as nações, todas as nações da terra, todos que já foram, que estão sendo e que serão, todos os seres que já existiram, são consideradas por ele, ou seja, por Deus, como nada. São consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, quer dizer, os lugares, os países, como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artífice, quer dizer, ele está mostrando, ele fazendo uma comparação com ídolos e o Deus verdadeiro. E aí, na continuação, ele fala assim, o artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porém, não sabeis, porventura, e não ouvis, presta atenção agora, não ouvis
Ou desde o princípio, se não vos notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos montes são para ele como gafanhotos, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante? Para quem lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Versículo 28. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? E não há esquadrinhação do seu entendimento? Nada pode realmente parar o entendimento de Deus. E no versículo 12 fala assim, quem é Deus? Aí ele fala assim, ele mediu. Sabe, quem mediu se não fui eu? Quem conhece tudo que eu criei? Eu medi não só as águas, como o pó da terra. Eu medi, eu conheço. No versículo 13, 14, fala assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Quer dizer, existia alguém antes de mim? Deus fala, não existia ninguém. Nada foi antes e nada será depois. Nada e nem ninguém. E aí, quem guiou para que o Senhor tomasse conselho? Aí no versículo 15 fala assim, todos os povos são nada, uma gota de um balde. Sabe, realmente Deus é infinitamente maior do que tudo, do que todas as nações, do que todos os homens. Existem homens bons, existem homens que foram bons pelo Senhor, mas nenhum foi digno de abrir o selo. Somente ele é o poderoso, ele é o santo. E todas as nações são para ele como nada. Santo é o Senhor. Versículo 17 diz assim, todas as nações são como nada perante ele. E no versículo 18, a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem comparareis? Sabe, com quem nós vamos comparar Deus? Sabe, não sei se você já parou realmente para meditar com quem se compara a Deus. Quando você entra para adorar Deus no santuário dele, na presença dele, em comunhão como irmãos, você vai comparar ele com o quê? Não existe nada capaz de comparar Deus. Não existe nenhum parâmetro, nenhuma medida capaz de enquadrar Deus. Nada é suficientemente grande capaz de ser colocado Deus e ser comparado com ele. Nada. Ele é infinitamente soberano a tudo e todos. E no versículo 21 fala assim, vocês não viram? No versículo 21 fala assim, porventura vocês não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos notificou isso mesmo? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Quer dizer, Deus fala assim, olha, mesmo que talvez a minha palavra não tinha sido escrita, mas vocês tinham, os antepassados tinham, como nós temos agora, um contínuo desenrolar e demonstração do poder e da grandeza de Deus. Sabe, você não tem desculpa nenhuma, como nós lemos em Romanos, capítulo 1. Nada, quando nós nos dobrarmos diante do julgamento de Cristo, nada é capaz de tirar, nós arrumamos uma desculpa para dizer, Senhor, eu não sabia, ou Senhor, eu não entendia, porque tudo que nós olhamos e vemos demonstra a grandeza de Deus. Santo é o Senhor, santo é o nosso Deus, santo é o nosso Rei. Então, nenhuma pessoa é inexcusável diante do Senhor. É isso que ele fala no versículo 21. E no versículo 22 fala assim, ele está sobre tudo e sobre todos. No versículo 22, ele está assentado sobre o globo da terra. Quer dizer, ele tem o controle. Existe crise, existe gravidades, existem circunstâncias difíceis, mas ele está no poder. Ele é glorioso, ele é soberano, ele é o forte, ele é o santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias.
No versículo 25, agora já não é o profeta, já não é mais ninguém a não ser o próprio Deus. No versículo 22, ele fala assim, a quem? A quem? É isso que Deus está te perguntando hoje, a quem? A quem, pois, me farei semelhante? Com quem você vai me comparar? Com quem? Com qual pessoa? Com qual ser? Com qual criatura? Com qual criação? Com quem você vai me comparar? Com a sua luta, com o seu gigante, ou com o seu problema, ou com as suas dificuldades, com as circunstâncias que você não compreende? Você vai comparar isso comigo? É isso que Deus está falando? Com quem? Com o próprio Deus, ele está te fazendo essa pergunta, a quem, pois, me farei semelhante? Ou para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Com quem você vai comparar Deus? Deus está te perguntando isso. Quando você entra num lugar, e nós entramos num lugar e buscamos a face do Senhor num momento, como o nosso pastor disse, esse não é um culto, é um lugar de adoração a Deus. Mas você vai buscar quem? Você meditou realmente para quem você está tomando esse tempo? É para você mesmo? Ou você está realmente tomando um momento na sua vida para consagrar, a conhecer esse ser infinito? E a quem você vai comparar ele? Para quem? E aí, na continuação, fala assim, no versículo 26, levantai os olhos, levantai alto os olhos, e vede quem criou essas coisas, e quem produz por conta seu exército. Sabe o que Deus está falando? Ele fala assim, olha, você tenta me comparar com alguém, tenta me comparar, você não vai conseguir. Mas você levanta os seus olhos e olha as estrelas do céu, olha os céus, olha o universo, olha tudo que eu fiz desse universo, que para você ele é infinito, para mim não é. Olha, para você o exército das estrelas, que para você é inumerável, existem 33 bilhões de estrelas conhecidas, ou inumeráveis estrelas, sabe? Para você é inumerável, né? Para você é difícil, mas eu conheço cada uma delas pela mão. Eu conheço, eu sou o Senhor de todos os exércitos, tanto dessas estrelas, como eu sou o Senhor dos exércitos dos anjos, eu sou o Senhor que reina, eu sou o Jeová Sabaote, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu reino na sua vida e reino no universo inteiro. Eu reino em cada estrela que eu criei e eu reino em tudo que é a criação. Eu sou o infinitamente poderoso, santo é o Senhor. Então levanta os seus olhos e tenta me compreender por aquilo que foi feito. Você vai ver que nem isso é capaz de realmente me colocar num padrão. Eu sou infinitamente maior do que isso. Santo é o Senhor. E aí no versículo 28 fala assim, você não sabe, essa é a pergunta que Deus está fazendo para você, você não sabe? Você não ouviste? Você não ouviu que o eterno Deus, sabe? Ele fala, olha, 3 vezes, o eterno Deus, o Senhor, 3 Deus, 3 vezes santo, triuno Deus, o eterno Deus, o Senhor e o Criador. Quem é esse Deus? É Ele que reina na sua vida. É Ele que te criou. Ele é o Senhor, Ele é o eterno Deus, Ele não tem fim. É Ele que é o Senhor da sua alma, Ele que realmente assenta e Ele determina a sua vida. Ele é o Senhor e Ele é o teu Criador. E não somente isso, mas Ele não cansa. É impossível esse Deus se cansar. É impossível Ele dormir e tosquenejar. Ele não cansa. Nós cansamos aqui enquanto estamos aqui, mas Ele não. Ele é infinito. Aleluias. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Não há. Não há. Não, você não consegue colocar Deus num padrão. Ele é infinitamente além. Louvado seja o Senhor. A quem? A quem você me compara, diz o Senhor. O Senhor te pergunta a quem. Sabe, a quem você vai me comparar quando você tem dúvida, quando você imagina que a situação está difícil, que não há salvação, que não há cura, que não há transformação. A quem você vai comparar essa luta? Comigo você vai comparar? Eu sou infinitamente maior e soberano e glorioso. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu já vou terminar. Abre comigo em Salmo de número 96. Salmo de número 96. Santo seja o Senhor. Sabe, para quem você vai comparar? Nós viemos aqui, nós tomamos um tempo, quer junto fisicamente ou não, nós tomamos um tempo para adorar quem? Eu quero conhecer esse Deus, eu quero adorá-lo, eu quero me prostrar diante dele, eu quero que a minha alma se prostre, eu quero que o meu entendimento se prostre, eu quero que o meu conhecimento se dobre diante de Deus e confesse que Deus, o Senhor, é soberano.
eu quero amá-lo, eu quero que as minhas palavras sejam incapazes de transformar aquilo que o meu coração sente por ele. Sabe, é isso que eu quero. É isso que eu venho num culto para sentir Deus. Eu quero a minha alma, dia após dia, sentindo quem ele é. Porque se eu não conhecê-lo aqui, eu não vou conhecê-lo na eternidade. Louvado seja o Senhor. E aí no versículo 9, de Salmo de número 96, o convite está lançado. E ele fala assim, adorai ao Senhor. Adorai ao Senhor. Sabe, se dobre diante desse Deus. Sabe, se dobre diante desse Deus. Se renda. Aí fala assim, na beleza da santidade dele. Sabe, o que quer dizer essa palavra? Quer dizer assim, com quem você vai se dobrar para quem? Você vai se dobrar para quem? Porque eu vou me dobrar diante daquele que me criou. E ele não somente é Senhor, ele não somente é, mas ele é santo. Sabe o que quer dizer? Quando que quer dizer que ele é santo? Ele não somente é puro, infinitamente puro, ele não somente é infinitamente justo, ele não somente tem todos os padrões de pureza certos e corretos. Ele não somente é isso, mas santo quer dizer nada pode, ele é totalmente separado, sabe? E quando nós olhamos para Deus falando assim, Senhor, eu quero te adorar na beleza da sua santidade, quer dizer que nós falamos assim, Senhor, eu quero te adorar porque o Senhor é infinitamente além daquilo que eu conheço. O Senhor é separado, não há nada, nunca houve, não há e nunca haverá nada e nem ninguém como o Senhor. O Senhor é santo, o Senhor não somente é puro, mas não há nenhum ser capaz de demonstrar a tua glória, nenhum anjo, nenhum homem foi bom, ninguém, nenhum planeta, nada é capaz de resplandecer, de comparar a esse Deus tão forte, esse Deus tão santo. Ele não só é puro, mas ele é separado. Então é esse Deus que eu quero adorar. É esse Deus que eu quero que a minha alma conheça dia após dia, e o convite foi feito, adorar e se dobre diante desse Deus. Não é diante dessa vida que ela é passageira. Glória a Deus pela nossa vida, mas ela é passageira. E eu quero conhecer Deus aqui, eu quero amá-lo aqui, eu quero que as minhas incapacidades sejam supridas pelo Deus que pode tudo, por aquele que é capaz de todas. Ele é capaz de lavar a minha alma, ele é capaz de me fazer viver santo, ele é capaz de me tirar do lago de enxofre, de podridão e de perdição e me fazer santo, e sentar nas nuvens com ele. Esse é o Deus que eu quero amar, esse é o Deus que a minha alma anseia, a minha carne não quer, mas a minha alma e o meu espírito deseja. Então é isso que eu te convido, irmãos, não adorar, quer dizer se prostrar. Não existe palavra capaz de expressar esse Deus. Então, adorar é uma demonstração muda, mas o coração se enche de Deus. Se enche de Deus. E é isso que o Senhor tem. Isso é salvação. Isso é grandeza. Deus, ele não nos tirou do jardim para que nós vivêssemos de uma certa forma e não conhecêssemos. Ele nos tirou do jardim para que nós desejássemos conhecê-lo de verdade. Ansiássemos realmente pela presença de Deus e de nada mais. Para tirar de nós aquilo que nos afastava e tirar o trono que tinha um outro assentado, que era nosso ego, que era nossa imagem, e ser colocado de novo o trono de Deus no nosso coração, na nossa alma. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. E é isso que a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então eu te convido, irmãos. Vamos adorar ao Senhor na beleza, porque não há nenhum ser capaz de demonstrar realmente essa infinita beleza e separação de Deus, de quem Ele é, de quem Deus é. Ele é incomparável, Ele é infinito, Ele é soberano. É esse Deus que a minha alma anseia, é esse Deus que a Bíblia relata, é esse Deus que pagou o preço por mim, é esse Deus que deseja a nossa alma junto dEle. Santo é o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Senhor dê graça nesse momento de luta e dificuldade, para que você reconheça Deus como o único e Senhor na sua vida, mas realmente dentro da sua alma, dentro do seu coração. E assim, esse é o meu desejo do meu coração, que o Senhor Jesus fortaleça cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e eu volto a palavra ao nosso pastor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Obrigado por tudo. Amém.